Boa noite! Nesta maravilhosa noite, eu desejo saudar a todos os pastores, a todos os estimados missionários e missionárias, aos meus amados irmãos e irmãs em Cristo, a todos os irmãos, irmãs e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, a todos os meus estimados amigos e amigas, eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, nesta maravilhosa oportunidade, estaremos iniciando as atividades do ano de 2019 e iniciando essas atividades de 2019, estaremos dando apenas uma pequena saudação a todos os meus queridos irmãos da rede de WhatsApp e também aos meus queridos amigos do YouTube que estão nos acompanhando em todos os estados do nosso amado Brasil. Amém? Queridos, é com imensa alegria e satisfação que neste momento entro em contato mais uma vez com todos os componentes desta abençoada rede de WhatsApp, com todos os irmãos e irmãs em Cristo e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Quem vos fala nesta noite abençoada do dia 24 de janeiro de 2019, nesta tarde e noite de quinta-feira, às exatamente 19 horas e 46 minutos, é o seu estimado irmão em Cristo, Paulo Francisco. Isso mesmo, eu falo da cidade de Brasília, capital do Brasil. Amados, nesta rica oportunidade, eu desejo participar a todos os integrantes de nossa rede de WhatsApp, aos irmãos em Cristo e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, que neste mês de janeiro de 2019, nós não teremos o nosso período de oração e jejum. Então, muita atenção, repetindo, neste mês de 2019, de janeiro de 2019, não teremos o período de oração e jejum, ok? Porém, no próximo mês, já faremos o período de jejum e oração com a duração de 10 minutos. Então, não se esqueçam que todos os meses nós iremos aumentar 5 minutos de oração. Então, você que ainda não sabia desse detalhe, né, que entrou para a nossa rede depois do início do ano de 2018, o nosso período de oração e jejum, ele começa geralmente no mês de janeiro com 5 minutos de oração. Então, cada mês nós aumentamos 5 minutos de oração, tá? Então é por causa disso que agora no ano passado, em dezembro, nós oramos quantos minutos? 45 minutos de oração e jejum, amém? Então, você já fica sabendo que nós não teremos o período de oração e jejum nesse mês de janeiro, que seria o quê? Seria um período de 5 minutos, tá? Como nós só teremos o primeiro período de oração em fevereiro, serão 10 minutos de oração e jejum, ok? Ciente? Tá? Então,
repetindo, no mês agora de janeiro, não teremos o período de oração e jejum, mas no mês de fevereiro, teremos sim o período de oração e jejum e será de 10 minutos de oração, ok? E, concluindo, todo mês aumentaremos 5 minutos de oração. Então, nós chegaremos lá no mês de dezembro de 2019 com 45 a 50 minutos de oração e jejum. Você já vai se acostumando. Aleluia! Já vai se acostumando. Um mês é 10, outro mês é 15 minutos, outro mês são 20 minutos e você já vai se acostumando. Para quando chegar lá em dezembro, você não tomar um choque. Ah, é 50 minutos de oração. Não é muito tempo, é o tempo necessário. Mas comece a orar 10 cada mês, no outro mês 15, no outro 20, que quando chegar em dezembro, meu querido, pode ser até uma hora que você não vai sentir obstáculo nenhum para orar. E nós temos que orar e muito. A igreja do Senhor precisa orar e muito. Os verdadeiros cidadãos dos céus, eles sabem que precisam orar. Ok? Então vamos lá. Muito bem. Queridos, o propósito, ou seja, o objetivo de todos os períodos de oração e jejum desse ano de 2019 será o de continuarmos orando pelos países da janela 10x40 e também estaremos orando pelos segmentos de nossa sociedade brasileira que estão precisando de uma grande força na evangelização. Então, olha só, todos os meses de oração e jejum, nós temos 2 propósitos. Então, grava aí, você já pode escrever na sua agenda, que todos os meses de oração e jejum deste ano de 2019 oraremos por 2 propósitos. Quais são esses propósitos? O primeiro propósito, continuaremos orando pelos países da janela 10x40, onde os nossos amados irmãos estão sendo perseguidos, assassinados, tomando paulada no meio da rua, sendo presos, tá? Então, o primeiro propósito é esse. E o segundo propósito, estaremos orando pelos segmentos da nossa nação brasileira, que são 8 segmentos que precisam de uma evangelização forte. Então agora eu vou falar para você quais são esses segmentos. Vamos lá. Os indígenas, os ribeirinhos, os ciganos, os sertanejos, os quilombolas, os imigrantes, os surdos com limitação de comunicação, e os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Então, meu querido, esses 2 segmentos serão o propósito e objetivo de todo o nosso período de oração durante o ano de 2019. Você já pode anotar aí na sua agenda, ok? Muito bem. Então, todos os meses, os componentes de nossa rede de WhatsApp estão cientes de que o propósito é um propósito duplo. Qual é esse propósito duplo? É orarmos pelos países da janela 10x40 e também orarmos pelos 8 segmentos da nossa sociedade brasileira que precisam de uma evangelização forte. Vou repetir os segmentos de nossa sociedade brasileira. Anote aí na sua agenda. São 8 segmentos.
os indígenas, os ribeirinhos, os ciganos, os sertanejos, os quilombolas, os imigrantes, os surdos com limitação de comunicação e os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Queridos, temos informações de que a perseguição em alguns países da África se tornou mais intensa, mais severa. Então, meus queridos, nós aqui no Brasil estaremos unindo as nossas forças em oração em prol dos nossos amados irmãos e irmãs em Cristo que residem lá nos países da janela 10x40. Então você veja só, tem muitos países que a perseguição aumentou, tá? Aumentaram de forma tremenda e também aumentaram os assassinatos dos cristãos, tá? O jornal Portas Abertas, é uma instituição missionária, Portas Abertas, ela sempre manda um comunicado para mim, algumas mensagens, diariamente ou de 2 em 2 dias, e enfatizando a necessidade de nós orarmos por esse povo, tá? Então, nós não podemos ir lá, mas nós podemos orar. Aleluia! Você pode dobrar o seu joelho na sua casa e clamar a Deus, pedir a Deus esperança, livramento, proteção, força para os nossos irmãos lá dos países da janela 10x40. Eu pergunto para você, meu querido, você que está entrando na rede agora, você conhece e sabe quais são os países da janela 10x40? Se você não sabe, meu amado, acesse o site da Icogen, que lá nós temos a relação de todos os 61 países que compõem a janela 10x40, ok? Então você vai acessar www.icogen.com.br, ok? Repetindo, www.icogen.com.br. Acesse que você terá acesso aos 61 países e também outras informações, ok? Muito bem. Meus queridos, eu tenho uma ótima notícia para vocês. Neste momento, eu gostaria de comunicar a todos os integrantes de nossa rede de WhatsApp que, assim também como nossos amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, que a estatística de 2018 já está pronta e está disponível para todos que quiserem tomar conhecimento no nosso site. Amém, aleluia. Então, você que gostaria de tomar conhecimento do que a Icogen fez, quem que acessou o site, quantos que acessaram, acesse o nosso site. Logo na primeira página, você vai descer um pouquinho, vai estar lá nossos dados, nossas estatísticas, e está lá tudo anotado para você tomar conhecimento. Olha, e eu vou te dizer uma coisa, hein? Tivemos uma surpresa muito agradável, pois os acessos nos surpreenderam. E, desde já, eu agradeço a todas as pessoas, crentes e não crentes, que nos deram o privilégio de escutar as nossas pregações, ok? Você que escutou as nossas pregações e também que passou os links das pregações para outras pessoas, eu só tenho que te agradecer e orar por você,
porque a palavra de Deus é que está sendo divulgada, e toda a honra e toda a glória é para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós tivemos acesso em diversos estados do Brasil, foram praticamente uns 15 estados. Na próxima comunicação, nós estaremos falando o nome de alguns estados, mas foi uma maravilha, ok? Então, eu só tenho a agradecer a todos de nossa rede e também do YouTube. Continue nos assistindo, continue escutando a nossa pregação, que nós temos um compromisso. O nosso compromisso é falar a palavra de Deus, é falar a verdade. Amém? Deus abençoe a todos, e eu tenho a vos dizer que, mais uma vez, o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Tudo que está escrito na palavra de Deus, nós estamos autorizados ao falar, e falaremos a verdade. A Icogen está compromissada com seu público-alvo de falar a verdade. Muitas das vezes, a verdade cai como uma carapuça na cabeça de quem está escutando. Mas, meu amigo, é a palavra de Deus. Você tem que dar glórias a Deus, porque a palavra de Deus foi, é e será sempre e eternamente. Então, querido, às vezes nós estamos falando a palavra de Deus e se encaixa na sua vida, é Deus falando com você. Creia. A palavra de Deus, que nós iremos ler daqui a pouco, é Deus falando com você. E daqui a pouco nós iremos dar uma saudação e iremos ler a palavra de Deus, e será Deus falando com você. Aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Tenho a vos dizer que abordaremos pregações sobre vários temas importantes nesse ano de 2019. Falaremos sobre a salvação, falaremos sobre o arrependimento, sobre redenção, sobre céu, pregaremos sobre o inferno, sobre o purgatório, sobre o uso de velas. Falaremos sobre o uso de velas. Você que gosta de acender muitas velas, me aguarde. Falaremos sobre ídolos, sobre imagens. Você que tem muitas imagens, imagem de cruz, dentro do carro, no peito, aguarde que vai chegar. Vou falar também sobre imagens, tá? Falaremos sobre demônios, enfim, nós falaremos sobre vários assuntos que é necessário você saber. A palavra de Deus é que vai entrar no seu coração, e é o Espírito Santo que irá te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Esse ano de 2019 estaremos repleto de pregação direcionada para que haja a verdadeira mudança, para que o Espírito Santo esteja realmente trabalhando no seu coração. Amém? Muito bem. Enfatizo que a palavra de Deus, mais uma vez, ela será pregada como deve ser pregada, expositivamente. E o nosso objetivo aqui na Icogen não é agradar nem A, nem a B, nem a C. O nosso objetivo é falar a verdade, pregar o que a Bíblia diz. Nós estamos comprometidos com a verdade. Amém? Aleluia? Muito bem. Queridos e amados irmãos, nesta noite, nós, como não poderia deixar de ser, iremos fazer a leitura da palavra do Senhor.
Agora, eu gostaria de lembrar aos irmãos e amigos que a minha Bíblia é a Bíblia de Estudo King James. Você já ouviu falar nessa Bíblia? Bíblia de Estudo King James? Se você ainda não viu, eu acho que ainda não chegou em Brasília. Ok? Eu acho que ainda não chegou. Mas aguarde que vai chegar, que o meu digníssimo filho que está fazendo seminário em São Paulo, trouxe agora para mim em dezembro. Bíblia de Estudo King James. Procure nas livrarias evangélicas. É uma Bíblia que contém a verdadeira palavra de Deus. E você que é pastor, que é missionário, que é presbítero, que é diácono e principalmente que é membro. Você que é membro e você também que não tem seita nenhuma. Você tem que ter uma Bíblia dessa. Bíblia de Estudo King James. E você vai ver que existe muita diferença. E nós temos de estar ciente e estar na mão também, ter em mãos o que é melhor. A palavra de Deus na sua tradução mais limpa e mais nítida. Ok? Então, enfatizando, se você ainda não tem, compre a Bíblia de Estudo King James, ok? Muito bem, meus queridos. Muito bem. Então, nesta pequena saudação, nesse início de atividade de 2019, eu gostaria de meditar, deixar uma palavra de Deus aqui para vossa meditação, que se encontra no livro de Romanos, ok? Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 a 17. Então, estaremos deixando a palavra de Deus para a vossa meditação nesta noite. Livro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 17. E nos diz assim a palavra de Deus nesta noite. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Portanto, a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais,
pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, nós somos devedores, não a carne para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E, se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Aleluia, que palavra maravilhosa. Queridos, eu gostaria de repetir aqui 4 versículos. Então, eu vou repetir o versículo 8, 9, 12 e 13. Então, vamos lá. Repetindo o capítulo 8 de Romanos, versículo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 8, 9, 12 e 13. E diz assim, o capítulo 8. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você escutou? Você compreendeu? Eu vou repetir ele de novo. Eu preciso repetir. Escute bem o que diz Romanos capítulo 8, versículo 8. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você tem que viver no Espírito. Oh, aleluia! Agora o 9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Você prestou atenção? Eu vou repetir esse versículo 9 também. Romanos 8, 9 diz assim: mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Você ouviu? Vamos então agora para o Romanos, capítulo 8, versículo 12 e 13. Diz assim: portanto, irmãos, nós somos devedores, não a carne para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Eu preciso repetir essa palavra abençoada, limpa, pura, que está em Romanos capítulo 8, versículo 12 e 13, que diz assim: portanto, irmãos, nós somos devedores, não a carne para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Oh, aleluia! Aleluia, glórias a Deus. Meus queridos, que passagem maravilhosa. Eu deixo nesse início de 2019 essas palavras de Romanos para a vossa meditação. E nesta oportunidade, eu anelo que todos tenham uma noite abençoada. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vossa vida e sobre a vossa família. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco
hoje e sempre. Estamos dando início às atividades de 2019. Então, até uma próxima oportunidade. Nos acompanhe nesse período de 2019, que será um período de bênção. E você vai escutar muitas verdades. Muitas verdades. E nós estamos aqui para falar a verdade. Fiquem com Deus e tenham todos uma ótima noite. Deus abençoe a todos. Amém.